Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula, tá? Aula de biologia sobre aminoácidos e proteínas, tá? Aminoácidos e proteínas, que é uma aula importante, porque, afinal de contas, a nossa genética determina que proteínas nós vamos produzir e em que quantidade, tá? Então já vamos direto para pegar o próximo slide. Tá aqui. Ó, o grupo aminoácido, ele se caracteriza por quê? Por ter esse grupo amina, NH2, grupo amina aqui, NH2, e o grupo ácido carboxílico. Esse grupo ácido carboxílico é COOH. Então eu tenho NH2 e COOH, tá? Esse grupo é extremamente importante aqui para nós, tá? Que é o que vai dar o grupo. Grupo amina, amino, grupo ácido carboxílico, ácido, aminoácido. Nos aminoácidos, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos uma característica importante, que é esse R que está ali, é um radical. Esse radical é uma cadeia de carbonos que vai fazer com que tu tenha os diferentes tipos de aminoácidos, os 20 aminoácidos existentes, tá? O que muda é essa cadeia, tá? E eu ainda posso chamar de um alfa-aminoácido ou de um aminoácido não alfa-aminoácido, tá? Quando é que é um alfa-aminoácido? Quando o grupo amino e o grupo ácido carboxílico estão presos ao mesmo tá? Carbono. Tranquilo, pessoal? Isso é uma informação muito mais importante para a química do que para a biologia, né? Mas tá ali, vamos mudar de lado aqui. Vê, os aminoácidos podem ter funções como formar hormônios, porque às vezes o hormônio não é uma proteína propriamente dita, é um polipeptídeo, então vai formar esse hormônio, e podem agir como tampões também, alterando o pH da estrutura. Tá? Bom, aí nós vamos para o próximo slide falar de uma coisa importante, pessoal. Qual é a coisa importante que nós temos aí? É o seguinte, os aminoácidos, eles podem ser chamados de naturais ou não essenciais e essenciais. Naturais ou não essenciais e essenciais, o outro grupo. O que são os essenciais? São aqueles que a gente tem que ingerir, que a gente não tem condições de produzir. O natural é o que o teu corpo pode produzir. Não quer dizer que ingerir vai fazer mal, mas quer dizer que tu não precisa ingerir porque o teu corpo tem como produzir. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver, tá, que tu tem a histidina aqui, tem um asterisco, né, ou como eu gosto de dizer, um asterix, tá? Tem um asterix aqui, tá? E essa histidina, ela só é essencial quando é muito pequeno, tá? Quando é neném, tá? Na infância, tá? Infância seria o termo melhor. Quando estiver na infância, tu vai ter essa histidina como sendo algo essencial, tu tem que adquirir. Com o passar do tempo, as operações químicas do teu corpo passa a produzir, então ela deixa de ser essencial. Certo, pessoal? Se soma decoreba do que é essencial e não essencial, eu duvido muito que alguém vá perguntar para vocês assim, o ácido aspartico, um aminoácido essencial ou não essencial? Não leva a nada esse tipo de pergunta, então não é uma coisa que não vai aparecer nem no Enem, nem no vestibular, tá? E aí agora sim, começamos a falar efetivamente das proteínas. E as proteínas, pessoal, são ligações entre aminoácidos. E quando eu vou ligar dois aminoácidos, eu vou ligá-los através do quê? Do grupo amina e do grupo ácido carboxílico. Então, se vocês olharem, aqui tu tem o grupo COOH, e aqui tu tens o grupo amina. Esse grupo amina que é NH2. O que acontece aqui, ó? Tu vai ver que tem uma mancha aqui no slide, né? O H, o O que está aqui e o H vão formar água, H2O, né? Então isso é uma reação por desidratação. Tu tira a molécula de água e acaba ligando o ácido carboxílico do aminoácido 1 com o nitrogênio do aminoácido 2. E a essa ligação nós chamamos de ligação peptídica.
Por isso que eu tinha falado para vocês que tem alguns hormônios que são polipeptídeos, mas não são uma proteína. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é proteína. Toda proteína é um polipeptídeo, mas nem todo polipeptídeo é proteína. Porque às vezes não chega a configurar, são vários aminoácidos unidos, mas não chegou a formar uma proteína conhecida para nós, tá? Então, tu tens essa situação importantíssima. Bom, no próximo slide, nós temos as funções das proteínas. E as funções, pessoal, é por isso que a gente acaba estudando proteína na biologia, estudando na química, né? Porque se torna algo muito importante devido às funções que elas podem exercer. Primeiro delas, estrutural. Obviamente, ela vai formar alguma estrutura. E a gente já falou nisso aí, quando falou em glicídios, né? De estrutura. Então, estrutural, o que nós vamos ter aqui? Tá? Proteína que compõe a membrana plasmática, por exemplo. Tem a membrana plasmática cheia de proteínas globoides, ela está formando uma estrutura da tua célula, ela compõe a estrutura da tua célula, que é chamada de membrana. Então, ela é estrutural. Tá? O citoesqueleto, feito de proteínas dentro da nossa célula, é algo estrutural. Então, proteína é estrutural. Reguladora. Quando é reguladora? Quando ela tem uma ação hormonal no teu corpo, ela regula alguma coisa no teu corpo. Tá? Por exemplo, vamos pegar um hormônio que eu entendo bem, o somatotrofina, que é o hormônio de crescimento. E esse hormônio de crescimento, tu tens o que nele? O que tu tens nele? Tu tens um polipeptídeo que vai ativar as tuas células para tu entrar em processos de mitose e ou alongamento, para o teu corpo aumentar a sua estatura, tá? Então, se tu produz muito desse hormônio, a tua tendência é ser mais alto dentro que a tua genética permite, ou se produz menos, vai produzir menos ainda que a tua genética permite, tá? Mas eu posso fazer não produzir, alterar a genética? Pode, tá, pessoal? Por exemplo, tem gigantismo. Ninguém tem genética para ser gigante, né? Tu tem os hormônios para ser alto, e aí tu tem uma produção hormonal tão grande, tão exacerbada e tão fora do normal, que tu acaba tendo uma estatura muito além do que tua genética iria determinar. O mesmo pode acontecer ao contrário, tu tem tão pouco que não estimula a tua genética da estatura a funcionar. Então tu vai ter um corpo bem menor, bem mais reduzido. Certo, pessoal? Tranquilo? Transportadora. Melhor exemplo de todos. Hemoglobina. A hemoglobina é quem transporta o oxigênio dentro do nosso corpo. É ela que vai transportar o oxigênio no nosso corpo. Então, tu tem uma proteína que tem uma estrutura molecular que aprisiona o oxigênio e ela consegue levá-lo para todas as áreas do teu corpo tranquilamente. Ela pode ser transportadora também quando a substância que vai entrar na tua célula precisa de um carregador para entrar. Então, essa substância ela é transportadora. Outro exemplo, colesterol, pessoal. Colesterol, ele é conduzido no nosso corpo por proteínas. As proteínas que vão conduzir o colesterol, de forma chamada lipoproteína, ela que conduz. Então, de novo, transportadora. Reservatória, quando tu vai usar ela em algum momento como nutriente ou para a geração de energia, tu usa como nutriente ou para a geração de energia. Um exemplo excelente, a albumina que tem no ovo. A albumina é uma reserva nutricional para um filhote que está no ovo poder se alimentar dessas proteínas. Então, a albumina é muito importante. Aliás, são os motivos que mandam tu comer ovo, que o ovo é muito bom, que é excelente nutriente, né? Tem a proteína aí. Receptora. A receptora, pessoal, tem várias linhagens que eu posso olhar. Eu posso olhar da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho um carregador que transporta uma substância para dentro da célula. Mas eu tenho uma proteína receptora ligada a ele que recebe o estímulo para ele fazer isso. Tá? Se ela não receber o estímulo,
ele não carrega. Se ela receber o estímulo, ele carrega. Exemplo clássico, insulina. A insulina atua sobre os receptores da membrana que ativam as transportadoras, né, de glicose para dentro da tua célula, tá? Eu tiro do teu sangue para a tua célula. Então, simplesmente eu tenho receptores, que pode ser também diferente. Perceber algo estranho no teu corpo. Por exemplo, eu tenho uma estrutura aqui que está encostando na minha célula e a célula está recebendo esse aviso, tipo, ó, não é daqui, tá? Ela é uma receptora. Ela pode ser uma defensora, associada a isso que eu falei. Esse objeto estranho entrou no meu corpo, está entrando em contato, e eu estou descobrindo que isso não deveria estar aqui. Então, eu vou induzir a produção de anticorpos, e anticorpos são as que vão te defender dos agentes estranhos circulantes no teu sangue. Vamos pegar o exemplo clássico hoje, que vocês vão falar todo dia, coronavírus. Então, quando tu produzir os anticorpos contra o coronavírus, vai acontecer o quê? O coronavírus ele tem um encaixe para entrar dentro da célula. Ele tem esse encaixe para entrar dentro da célula. Então, o que ela faz? Ela simplesmente fecha esse encaixe. E quando ela fecha o encaixe, ele não consegue entrar na tua célula. E se o vírus não entrar na tua célula, ele não faz nada. Porque ele é um parasita celular, ele tem que atuar sobre a tua célula. Ele não vai fazer nada. Então, é uma proteína defensora, tá? Aliás, muito importante, tá? A gente conseguir produzir esses anticorpos para não ter nada pior e para parar de transportar essa pandemia desgraçada aí que está nos prendendo em casa, e por isso que eu estou aqui com vocês dando essa aula através de vídeo, né? Então, esse é um ponto importante, tá? Além de defensora, ela pode ser reparadora. Reparadora porque vai reconstruir uma coisa no teu corpo. O melhor exemplo seria fibrina. Fibrina é uma proteína que tu forma no teu sangue. Essa fibrina, essa proteína, ela se entrelaça, formando como se fosse uma rede, e ela vai reconstituir os seus tecidos quando ocorre um sangramento. Então, simplesmente, quando alguma coisa feriu e rompeu o teu vaso sanguíneo, aquele líquido do teu sangue e as células sanguíneas vão começar a sair por aquele buraco. Então, tu literalmente está vazando. E para parar esse vazamento, tu vai criar um tampão ali, uma bucha, que é o chamado coágulo. Na realidade, essas proteínas reparadoras elas vão entrar ali, vão prendendo as células sanguíneas para fazer o fluxo de sangue parar e estimular o processo de reativação regeneração das células. Quando as células todas se fecharem, reparaste aquele local. Então, tu voltou a ter um local funcional como antes. Contrácteis, actina e miosina, que fazem parte da estrutura, por isso podem ser estruturais também, do teu músculo. E essa contrátil, o que vai acontecer? Essas proteínas elas deslizam umas sobre as outras, diminuindo a estrutura delas e aproximando. Ó. Os dois dedões estão se aproximando. Se eles estão se aproximando, quer dizer que essa estrutura aqui está ficando menor. Como o músculo está sempre preso a dois ossos, um aqui e o outro aqui, por exemplo, ó, no momento que aqui deslizar e contrair, vai puxar o antebraço, fazer a movimentação. Tá? Impermeabilização, queratina. A queratina pode formar uma proteção sobre a pele, impermeabilizando ela. Tá? Alguns animais têm a pele mais queratinizada do que nós, então ela faz impermeabilização. E por último, uma função enzimática. Essa função enzimática quer dizer que a proteína poderá agir como uma enzima, ou seja, como um catalisador. Ela vai acelerar as reações químicas do teu corpo. Tá? Vai fazer com que essas reações aconteçam de forma mais rápida, forma mais fácil. E para entender isso, já vou para o próximo slide. Aqui, para a gente falar o seguinte. Nós temos várias estruturas dentro de uma proteína. Primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? A primária
é uma cadeia linear de aminoácidos. Essa é a parte funcional da proteína, tá? É a parte primária. E ela é determinada por um gene. Então, ela é uma cadeia linear de aminoácidos que é determinada por um gene e parte funcional da nossa proteína. É ela que vai servir para nós. A secundária, ela vai ser formada por ligações de hidrogênio que vão dar a estrutura espacial da proteína. Essa estrutura espacial da proteína, ela é importante porque são feitas por ligações de hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Se houver algum problema, algum aquecimento, por exemplo, essas ligações vão acabar se quebrando e vão desnaturar a proteína. Essas duas primeiras partes, pessoal, são as que tu tem que saber bem dentro da biologia. Porque é a parte funcional, é a cadeia linear, e a outra que tem a ponte de hidrogênio, que ela pode ser quebrada e desnatura as proteínas. Isso tem a ver com as enzimas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu dei uma palhinha antes, a gente já vai falar daqui a pouquinho. A terciária é resultante da tração dos radicais em regiões distantes da molécula. Então, isso vai levar ela a um dobramento, uma nova configuração espacial. E para a biologia, tá? Para a prova de biologia, pouco importa. Na prova de química, provavelmente isso seja importante. Para nós aqui na biologia, não. E a quaternária, ela só tem uma importância dentro da biologia, que é a molécula de hemoglobina. Tá? Que ela tem a hemoglobina alfa 1, a alfa 2, a beta 1, a beta 2, e elas se atraem, se juntam, formando uma estrutura que aprisiona o oxigênio. Então, a estrutura da hemoglobina, ela tem essa estrutura por ter uma cadeia quaternária ali, uma estrutura quaternária. Tá? Mas, se não for falar de hemoglobina especificamente, não vai ter nenhum uso para nós dentro da biologia. Tá? Estou falando, lembrem, tá? Eu estou falando isso referente a provas de biologia, né? Tu passou no vestibular, entrou na faculdade de medicina, na faculdade de odonto, talvez isso aqui passe a ter uma importância maior em função de tudo que tu vai ter que estudar. Mas agora, para a prova de biologia, do Enem, do vestibular, não é tão importante, mas é importantíssima a primária e a secundária. Tá? Enzimas, pessoal. Enzimas, elas são importantes porque elas funcionam como catalisadores, tá? Então elas diminuem a energia de ativação. E eu já botei aqui direto o gráfico para tu ver isso. Ó, em vermelho é sem enzima. Então, para eu conseguir ativar uma determinada reação, tá? E ela acontecer, eu tenho que ter o quê? Um enorme aumento, tá? Eu tenho que ter um enorme aumento da ação dessa substância, né? Uma enorme quantidade de energia para ter ação da substância e aí a reação poder acontecer e eu gerar o produto. Se eu tenho uma enzima, essa reação ela é menor. Tá? Eu vou ter uma menor energia de ativação e essa reação vai acontecer de forma mais rápida, porque eu preciso dar menos energia para ela acontecer. Então, se tu olhar em vermelho, ó, eu dei uma grande quantidade de energia para que tenha ativação e aí a reação acabe acontecendo. Aqui não, já diminuiu. Isso aqui é mais ou menos o que a gente está vendo todos os dias que eles falam na TV, do quadro do achatamento da curva no coronavírus. Né? Eles estão querendo fazer a função da enzima. É fazer com que não se pegue em grande quantidade, porque tu achata a curva, que tu achata, então tu precisa de menos energia de ativação. Aqui, na realidade, o que a gente ganha é velocidade com que as coisas vão acontecer. Tá? Porque eu tenho que fornecer menos energia. E a proteína, ela tem propriedades importantes. Primeiro, pH ótimo. O que é o pH ótimo? É aquele pH que é o que vai dar o máximo da ação enzimática, o máximo da velocidade de reação. Pouco acima, um pouco abaixo, a enzima continua funcionando, mas vai funcionando menos, até ela parar de funcionar. Então, se vocês olharem essa linha azul aqui, ó, o pH ótimo estaria aí em torno de 4, né? 4 pelo gráfico que está aqui, tá?
E o importante, não é importante se o gráfico está absolutamente correto ou não, tá, pessoal? O importante é que tu tenha a noção de que tu consegue analisar o gráfico. Então, em 4, mais ou menos, tu tem o ponto máximo aqui da linha azul. Mas em 2 já está próximo menos, em 8 menos ainda. Então, tu já sabe que tu tem essa ação, tá? Agora, aqui, ó, tu tens o gráfico verdinho aqui, o máximo dele tem 8. Para baixo tem menos ação, para cima menos ainda. E o último, a tripsina, o máximo está aqui em 11, basicamente. Então vai ter a noção correta. Então nós temos exemplo de pepsina, que é a enzima que atua no teu estômago, a tripsina, que é produzida pelo teu pâncreas, tá? E a amilase salivar, tá? A amilase salivar, que vai precisar de um pH em torno de 7, né? Tá? Ali. Então, uma precisa de um pH básico, a outra 7, 8 ali, né? E a outra mais ácida. Pessoal, na realidade, se eu fosse fazer esse gráfico de forma mais correta, o pH ótimo dessa enzima estaria mais próximo de 2 aqui do que de 4. Tá? Essa amilase salivar estaria um pouquinho mais aqui para 7. E a tripsina, não tanto em 11, mas para 8, 9, aqui assim. Tudo estaria 1 ou 2 pontos a menos aqui, para ficar o absolutamente correto. Mas eu botei esse gráfico aqui, porque ele é um gráfico bom na internet, tá? E botei aqui embaixo da onde eu tirei, né? Tá? Mas é só para vocês terem uma noção legal, assim, ó, tá? De ação da enzima. Temperatura ótima. Esse gráfico está melhor ainda porque ele não põe a temperatura, tá? Então tem uma determinada temperatura que as reações são ótimas. Abaixo ou acima vai ser ruim. E eu vou dar exemplo do nosso corpo. Se tiver com uma hipotermia, uma temperatura baixa, as tuas enzimas vão começar a não funcionar como deveria. As tuas reações vão ser mais lentas. E pode ser que tu não produza o que tu precisa. Se ficar acima da temperatura ótima, também vai ter uma queda, por quê? Porque tu vai desnaturar as proteínas. Lembra que eu falei que enzima é uma proteína que nas partes secundárias, na estrutura secundária, pode ocorrer a desnaturação por temperatura. E aí então tuas enzimas param de funcionar. Certo, pessoal? Tranquilo? E a outra aqui, pessoal, é a concentração do substrato. E essa concentração do substrato é assim, quanto mais concentrado, maior vai ser a reação sobre ele, tá? Mas com a enzima, eu consigo chegar na ação máxima, ali, ou próximo da máxima, muito mais rápido, tá? Então, vou ter um tempo, uma taxa de reação muito maior, porque eu tenho a ação da enzima, só que também tem uma hora que fica constante, tá, pessoal? A enzima acelera, mas a partir de uma determinada concentração do substrato, eu não consigo ter uma velocidade maior do que aquela, uma reação maior. Teu corpo só consegue metabolizar até aquele nível. Certo, pessoal? Tranquilo? Maravilha! Então, vamos falar de uma outra propriedade importante aqui. Eu usei um açúcar para a gente ter noção, que é a dualidade da enzima. Ou seja, a enzima lactase é a enzima que quebra a molécula, tá? Então, a mesma enzima que quebra a lactase, que é a lactose, tá? Que é a lactase, ela transforma em galactose e glicose, é a mesma enzima que une galactose e glicose, formando lactose, tá? Então, eu já vou fazer isso agora, que se eu não me engano, esse é o meu último slide, ó, eu tinha certeza que era o último slide. Então, eu vou fazer esse conceito agora aqui na frente de vocês, porque eu preciso deixar a coisa mais correta possível para vocês. Então, vamos deixar aqui o correto. E eu vou colocar aqui uma caixinha de texto.
e vamos escrever aqui dentro lactase, que é o nome dessa enzima. E aí nós já vamos fazer, deixar tudo pronto para vocês aqui. A gente agrupa, e aí tu mexe tudo de uma vez só, as coisas aqui, tá? Legal. E ficou melhor agora, tá? Vocês têm a transmissão toda agora, ficou um pouquinho pretinho ali para vocês, mas vocês têm a lactase aqui, para saber toda a enzima perfeitinha. Consertei na hora para não me esquecer de fazer isso depois, tá? Certo, pessoal? Está aqui a nossa aulinha sobre proteínas, tá? Parece ser uma aula curtinha, mas na realidade, pessoal, tem muita coisa aqui para vocês estudarem, para vocês olharem. Convém vocês olharem os exercícios que tem, testes que vocês têm na mão aí e conseguirem tocar o barco à frente. Quem aí é meu aluno e está usando um determinado livro, tá? Esse livro, tu vai pegar, nesse capítulo, tu vai pegar os exercícios e vai tentar fazer todos eles, tá? Seja qual for o livro que tu tem, não importa, tá? Porque esse assunto eu dou em mais de um local, né? Ali. Então tu pode pegar o livro que tu tem. Para quem é do Doctor, por exemplo, usa esse livro aí. E depois vamos fazer aquele horáriozinho, né? Normal de tirar as dúvidas. Certo, pessoal? Tchau. Bons estudos, bons exercícios e qualquer coisa vocês têm meu contato aí, tá? Para entrar em contato comigo, para quem está assistindo e não é do curso, tá? Tem o meu e-mail, meirajr, né? meirajr, tudo junto, @gmail.com e pode entrar em contato comigo. Então, tchau, pessoal.